Nossa, que honra pisar nesse palco. Agora posso dizer que eu estou zerando a vida aqui. É uma satisfação poder participar desse momento tão especial do TED na minha cidade. Muito feliz com essa oportunidade. O tema que eu preparei é a importância de gostar de ler e outras vantagens competitivas. Nós vamos falar sobre essa importância como um grande diferencial para a vida. Eu sou um grande leitor, eu adoro ler. Eu queria saber de vocês, pessoal, quem aí que gosta de ler? De verdade, quem gosta de ler? Quantos livros vocês costumam ler por ano? Um por mês, mais do que isso? Olha, muita gente alega, né? Fala assim, eu não gosto de ler porque eu não tenho tempo. Como assim? O que você tem feito com o seu tempo? Me faz até lembrar de uma frase do Sócrates que dizia: para termos cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais, é preciso ter momento para ler sim, ler com prazer. E eu quero demonstrar, a partir de agora, como que isso é um diferencial para a vida, não apenas para a vida profissional, mas para a vida pessoal. Mas essa história, ela começa na minha infância, numa cidade bem pequenininha chamada Serranópolis de Minas, que eu amo. Na verdade, eu nasci em Porteirinha, porque em Serranópolis não tem maternidade, então fui nascer lá em Porteirinha, mas passei toda a minha infância na cidade. Aliás, a casa dos meus pais é logo ali, logo depois da igreja, e eu sou filho de um casal de comerciantes, Almir e Fátima. Eles nunca foram grandes leitores, nunca gostaram de ler muito, principalmente na minha frente, mas eles despertaram em mim esse desejo de ler. Meu pai, ele tinha algumas coisas muito engraçadas, assim, ele comprava o Almanaque Abril para eu ler, outros livros mais. Tem até uma história muito curiosa envolvendo meu pai, porque aqui é na Escola Estadual Ananias Alves, que é o nome do meu bisavô, lá em Serranópolis. E eu vivi algumas experiências muito interessantes com a leitura. Uma delas é que meu pai assinava a revista Veja, a única revista Veja lá de Serranópolis. Então, toda semana eu levava a tal revista para a escola, para que ela pudesse ser utilizada para fazer os trabalhos escolares, para os professores lerem. E eu lia a Veja com 10 anos de idade. Nessa época também, eu me lembro de uma outra história vivida lá em Janaúba. Eu ia passar os finais de semana na casa da minha tia Cida, que é uma grande leitora, e ela me levava numa papelaria, numa livraria chamada Guimarães, que existe até hoje, inclusive. E eu pegava um monte de revistinhas, levava essas revistinhas para casa, e revistinha é algo que faz uma diferença enorme na vida de quem gosta de ler. Feliz daquela criança que foi apresentada à Turma da Mônica, ao Walt Disney, a Ziraldo e tantos outros grandes escritores de histórias infantis. E eu tenho uma percepção em relação a isso. Eu acredito piamente que muitas crianças, elas infelizmente entenderam errado, acharam que a literatura era chata quando a pessoa acabava indicando lá Machado de Assis, algum outro grande escritor, numa idade em que não há essa compreensão, essa maturidade. Na minha opinião, é preciso ter uma leitura adequada para cada idade. Tudo começa lá, no gibi. Logo depois você pode descobrir outros autores, como Monteiro Lobato e tantos outros mais. No meu caso foi assim. Aí veio Tolkien com O Senhor dos Anéis, veio Agatha Christie, vieram também outros escritores, Sidney Sheldon, e eles foram fazendo com que eu me tornasse cada vez mais um grande leitor. Então, a dica é essa. Se seu filho gosta de ler, comece pelas revistinhas. Se ele não gosta, também vá de revistinha. Depois, ele pode, por exemplo, ler O Diário de um Banana, que é um livro muito legal, muito divertido, Harry Potter, e aí ele vai descobrindo cada vez mais, até chegar, finalmente, em Machado de Assis, e ele vai poder aproveitar essa leitura tão fantástica e tão importante. Com relação ainda à comunicação, é até uma história engraçada, porque embora os meus pais sejam muito simples e humildes, conforme eu disse, mas o meu pai, ele tinha uma obsessão. Eu falei da assinatura da Veja, meu pai comprava o Almanaque Abril para eu ler todos os anos, e meu pai instalou a primeira antena parabólica lá de Serranópolis.
Pode parecer uma bobagem eu falar isso agora, mas lá nos anos 1980, ter uma antena parabólica significava que a pessoa era remediada, pelo menos, porque era caro. Você imagina, lá, uma pessoa que tem uma antena parabólica, que tem uma linha telefônica, que assina a Veja, como assim? Só pode ser alguém um pouco remediado. Mas não era o caso. Meus pais, conforme eu disse, eram muito simples. Eu lembro que quando foram instalar a antena lá na minha casa, juntou gente para ver. As pessoas juntaram para ver, aquele povão. Aí alguém comentou assim, nossa, Almir tá rico, ó, instalando uma antena parabólica. Aí chegou um outro que até confundiu, falou assim, gente, chegou o progresso, olha só, uma antena paranoica aqui em Serranópolis. O curioso é que tem uma frase do Stanislau Ponte Preta, que ele fala que a TV é a máquina de fazer doido. Então, nada melhor do que uma antena paranoica para captar uma TV como essa. Já o Rubem Fonseca, que é um outro autor que eu gosto muito, falava que TV é a máquina de amansar doido. Mas, enfim, fique com a definição que você quiser. Mas eu era e sou absolutamente apaixonado pela comunicação desde a minha infância lá em Serranópolis. E essa era que a gente está vivendo, ela é formidável, é uma época incrível, muita informação circulando, mas infelizmente não é a era do conhecimento, não é a era da sabedoria. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão lendo, as pessoas estão se satisfazendo apenas com resumos, uma vida resumida, uma vida com informação apenas de rede social. Então, um grande diferencial para levarmos para a nossa existência é ler mais, ler cada vez mais é realmente fundamental. Com relação a essa conectividade, é como se nós estivéssemos cheios de informação, mas incapazes de poder escolher os melhores conteúdos. Lá em Serranópolis, tudo que eu vivi, toda essa experiência, acabou com que eu me tornasse o comunicador que eu sou, porque eu adorava. A nossa internet lá era essa antena parabólica que eu mencionei. Eram os canais que foram instalados, era toda essa informação. Aqui em Serranópolis, é um dos lugares mais bonitos do interior de Minas, chama Serra do Talhado. É o meu grande quintal da infância. Mas eu fico muito feliz de ter vivido todas essas experiências que eu acabei de mencionar. Na televisão, olha só a minha história com a TV. Os meus ídolos de infância não eram o Chaves, não eram o Fofão. Eu até gostava muito do Daniel Azulay, que nos deixou esse ano pela Covid. Mas fora isso, as minhas referências eram Joelmir Betting, Cid Moreira, todos eles, os grandes apresentadores. Quem mais, gente? Paulo Francis, maravilhoso, adorava vê-lo falar. E eu imitava um apresentador de TV para minha irmã. A minha irmã era minha única telespectadora. Eu punha uma caixa de papelão e fazia uma apresentação para ela. Então, eu tenho certeza que essa curiosidade me tornou também um comunicador. De leitor, eu também me transformei num escritor, que é motivo de muito orgulho para mim. Eu faço parte da Academia Montes Clarense de Letras, olha só que legal. E em uma cidade como a nossa, Montes Claros, que deu ao mundo autores como Ciro dos Anjos, Darcy Ribeiro, Hermes de Paula, é sim motivo de muito orgulho. Aqui foi o dia em que eu tomei posse lá na academia, que eu me tornei um imortal. Acho muito legal isso, né? Um Jedi, praticamente um Highlander, uma Rainha Elizabeth II, um imortal. Bom, o mais engraçado é que essa foto aqui com meu filho Felipe, eu acredito que ninguém mais olhou para nada depois de uma fofura como essa, né? Mas eu me orgulho muito de fazer parte da academia. E lá eu tenho um colega chamado Vanderlino Arruda, que é um conhecido escritor aqui de Montes Claros. Ele falou para mim assim, Délio, eu descobri por que nós somos imortais. Eu falei, Vanderlino, por quê? Ele falou, porque nós não temos onde cair mortos. Achei genial essa frase, muito espirituosa. Então, eu me tornei um escritor. De leitor, eu me transformei também num comunicador. Eu tenho muito orgulho de hoje apresentar o principal jornal da emissora em que eu trabalho. Eu comecei no rádio, eu trabalhei lá em Porteirinha, comecei com 15 anos de idade. Depois eu trabalhei em duas das mais importantes rádios aqui de Montes Claros. Trabalho com televisão. Hoje tenho muito orgulho de apresentar o nosso jornal da Hora do Meio-Dia com a Juliana Goraeb. E então, foi também um passo para eu me tornar um comunicador. Então, a partir de agora, depois de falar sobre essa minha
referência enquanto criança, eu quero trazer aqui as vantagens competitivas do profissional do século XXI. A primeira delas não poderia ser diferente. Leia mais, mas por favor, não não leia apenas naquele horário que você já vai dormir. Tem gente que pensa que livro é sonífero. Aí, eu vou dormir aqui, deixa eu ler. Lê uma página e dorme. Tem que reservar uma hora boa, um horário nobre do seu dia para ler e leia mais. O Antônio Cândido dizia, uma pessoa que tem o hábito de ler, desenvolve o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso de beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres e o cultivo do amor. O ensaísta e crítico literário Antônio Cândido disse isso. Tenha uma boa comunicação. Por que é importante? Eu falo isso com a autoridade de ser um mestre de cerimônias, de ser um professor de oratórias e também ser palestrante. É um grande diferencial. Tem uma pesquisa americana no Wall Street Journal que mostra que os recrutadores americanos, 89% dos recrutadores, na hora que vão contratar alguém, eles levam em conta duas habilidades, que é a boa comunicação e as habilidades interpessoais. A comunicação é você falar com convicção, sem timidez. E essa habilidade interpessoal é a capacidade de ouvir o outro. Nós estamos numa época em que todo mundo tem razão absoluta sobre tudo e ninguém quer ouvir, quer se abrir para o contraditório, quer furar a bolha de vez em quando. E isso é muito importante para que nos tornemos grandes pessoas. Não apenas grandes profissionais, mas grandes cidadãos também. O John Rockefeller sabia, ele dizia, a habilidade para lidar com pessoas é tão comprável quanto uma mercadoria como açúcar ou café, e pagarei mais por essa habilidade que por qualquer outra sob o sol. Essa capacidade de você trabalhar em equipe, de você até ceder ante um argumento melhor que o seu, faz parte da vida também, é fundamental para que você se torne uma grande pessoa, um grande profissional. Então já entra na terceira dica, saiba ouvir os outros, ouça mais as pessoas ao seu redor, é fundamental. Mais uma, seja criativo, não seja uma cópia mal feita de alguém, pelo amor de Deus, faça algo diferente, faça algo original. Se tiver que ser criativo, como eu estou falando de livros aqui, faça como C.S. Lewis, que era amigo do Tolkien. Enquanto que o Tolkien fez O Senhor dos Anéis, o C.S. Lewis fez As Crônicas de Nárnia. E tudo bem esse tipo de comparação, né? Mas brincadeira, a gente tem que ser criativo, fazer as coisas de maneira original. Originalidade não pode faltar nunca. Aprenda algo novo todos os dias. É o que a ciência chama de flexibilidade cognitiva. Mas eu vou ter que participar de um treinamento todo dia? Eu vou ter que pagar para ver uma palestra todo dia? Não, a internet está aí disponível. Tem palestras incríveis no TED, por exemplo, para você ver. Tem os livros, basta você abrir um livro, ler 10 páginas por dia e você já cumpre essa quinta dica que eu trouxe aqui. Mais uma importante, seja simpático. Tem pessoas que ficam arrasadas quando alguém faz um comentário ruim. Ai, amiga, eu estou arrasada. Fulano falou lá uma coisa, eu não gostei. A verdade é que nós precisamos desarmar essas pessoas mal-humoradas e não levar para as nossas vidas. Pessoas mal-humoradas, pessoas antipáticas, elas estão fadadas a ficarem paradas no tempo. Sabe o que está faltando para muita gente por aí? Vou mostrar a vocês aqui, ó. Não é o dente não, viu gente? É o sorriso. Tem faltado isso. E nós precisamos desarmar aquelas pessoas mal-humoradas. Eu até me lembrei de uma história curiosa. Eu tenho um colega cinegrafista, o Messias, e ele contou uma história muito engraçada para mim. Ele falou que ele chegou numa delegacia e lá tinha um sargento muito mal-humorado, e esse sargento tinha lá a mesa com a arma, com drogas, tudo que foi recuperado. O meu amigo cinegrafista, ele entrou para puxar a conversa. Ele falou assim, e aí, sargento, tudo bem? E essas balas aí, moço? Querendo saber o calibre, alguma informação. Aí o sargento fez assim, ó. Onde é que você está vendo bala aí, moço? Isso aí é munição. Bala é de chupar. Olha que resposta, gente. Que resposta chata. Mas o meu amigo cinegrafista, ele não deu o braço a torcer, o Messias Braga. Ele percebeu que havia um colete da Polícia Militar próximo lá. E ele falou, é? Esse colete ali, a prova de munição, ele é seu?
Olha só como é que ele soube desarmar essa pessoa. E nós precisamos desarmar metaforicamente. Vamos ser mais simpáticos. A sétima, seja ético. Por mais anacrônico que possa parecer, por mais fora de moda que possa parecer, tem que ser ético sim, tem que fazer as coisas com correção, com dignidade. Mais uma, seja humilde. Quando eu falo de humildade, eu me lembro de uma frase que é a frase mais detestável que alguém pode dizer para outra na vida. Sabe qual é, pessoal? É assim, ó, você sabe com quem você está falando? Que grosseria, né? De quem fala algo assim, é terrível. Então, seja humilde. Tem gente aí com um rei na barriga, isso é péssimo. E quando eu falo de humildade, basta que, se você é cristão, lembre-se que nós somos imagem e semelhança de um mesmo Deus, Criador. Se você não é cristão, tudo bem. Vamos lembrar de Carl Sagan, o astrofísico que falava que nós somos poeira de estrela. É a mesma coisa, mas absolutamente iguais. E ser humilde não é deixar o outro montar em você, não. É você não passar a perna em ninguém. Tenha iniciativa, é a 9ª dica que eu trago para vocês. Feito é melhor do que perfeito. E você acertou uma vez já é suficiente. Então, errar à vontade, quebrar a cara, dar com a cara no muro, isso é normal. Mas desde que você tenha iniciativa de recomeçar. E a última, adote hábitos saudáveis. Adote hábitos saudáveis. Corra, nade, ande de bicicleta. Eu tenho uma dica legal, mas não é para você, sabe, não é questão de estética, não é estética. É uma questão de saúde. Eu até tenho uma dica assim, ó. Imagine, uma pessoa consegue nadar sem parar, ela está lá em Itacaré, ela consegue nadar sem parar e chegar na África. A África está lá, do outro lado, ninguém chega. Mas se ela colocar uma pequena ilha a cada 1 quilômetro, ela nada para naquela ilha, nada para naquela ilha, no dia seguinte, ela chega na África? Sim, ela chega. Hipoteticamente falando, sim. Então a África é o nosso objetivo aqui. Eu chamo isso de Dia da Ilha. Por que Dia da Ilha? Porque eu quero que vocês façam uma mudança na vida de vocês. Durante 6 dias, você vai dormir melhor, vai se alimentar melhor e também vai fazer exercícios. E uma vez por semana você faz o seu Dia da Ilha. Porque nós temos que viver também, temos que aproveitar um pouco da vida. O Dia da Ilha nada mais é do que aquele dia que você vai saborear um churrasco sem culpa. Tem gente que chama de Dia do Lixo. Eu vou chamar cerveja puro malte de lixo? Não vou. Então é o Dia da Ilha, é uma dica muito bacana que eu queria que vocês levassem para a vida, porque realmente faz toda a diferença. Não faça como aquela pessoa que, por exemplo, fala assim, ó, a pessoa passa 6 dias na ilha de Lost. Ela come mal, ela não faz exercício, ela não faz nada. Aí uma vez por semana ela fala assim, ó, eu vou pedalar 90 quilômetros e morre toda nessa experiência. Mas é algo que vocês podem levar para a vida. Eu fiquei muito feliz de me dar conta que o meu dia da ilha é hoje. É hoje, porque não é todo dia que a gente está aqui como speaker, como palestrante do TED, na minha cidade. E eu estou muito feliz de poder contar essa história, porque agora é com vocês. Tudo isso que eu vivi me tornou esse comunicador que sou, esse professor de cursos de oratória, esse palestrante e também comunicador, repórter, apresentador, imortal, como foi dito aqui na minha apresentação. E quer saber de uma? Palestrante do TED 2020, muito feliz com isso. Partiu o Dia da Ilha. Valeu, gente. Obrigado.